pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso grupo de estudo aqui no YouTube. Eu me chamo Kelly Vilela e eu quero explicar para vocês como que surgiu a ideia de abrir esse canal para estudo bíblico. Primeiro, minha mãe, ela vive me ligando e me pedindo para estudar juntos a Bíblia, porque ela tem uma dificuldade em compreender as escrituras e ela quer muito que a gente estude junto, porém, temos uma barreira que é a distância, moramos muito longe. Atualmente eu estou na Tailândia, ela mora no interior do Mato Grosso, no Brasil. E isso dificulta muito a questão da distância e a questão de horários. Aqui tem um fuso horário muito diferente do Brasil, né? Estamos a 10 horas à frente do horário do Brasil. Então, eu decidi, por que não abrir um canal no YouTube? E a gente faz isso, minha mãe, não só minha mãe, como a minha família, que também me pedem, né? Eu tenho primas que se tornaram cristãs recentemente e que têm um interesse em aprender, amigos, colegas. Então eu falei, vamos fazer esse canal para a gente ter uma comunidade aí de estudo. Então, se você tem interesse em estudar toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, esteja aqui conosco. Porém, vamos combinar uma coisa. O intuito desse canal não é ler a Bíblia às pressas. Então, calma. Nós vamos ler juntos, de uma forma dinâmica. A gente pode ir mudando a forma conforme vocês forem interagindo. Então, não tem uma regra, eu vou manter isso aqui. Não, eu tenho um plano e pode ser que esse plano se alterne aí no decorrer do ano. A princípio, o que eu penso? Da gente conseguir ler a Bíblia em um ano, toda a Bíblia. Mas, de novo, o intuito não é lermos às pressas, desesperados porque temos que ler toda a Bíblia em um ano. Não. Eu, particularmente, já consegui ler toda a Bíblia em um ano. Foi maravilhoso. E eu preciso fazer isso novamente. E por isso que eu quero muito que estejamos juntos nesse processo. Para quem não sabe, eu fiz 2 anos de teologia. Então, lógico, não sou teóloga, foi a base, foi ali uma base. Então, trouxe clareza. E essa clareza eu quero passar para vocês o que eu aprendi, como eu aprendi, e para a gente continuar aprendendo, porque a palavra, a Bíblia, é viva e eficaz. Então, todas as vezes que a gente lê, a gente consegue entender e absorver mais do que o Senhor pretende falar conosco em cada fase da nossa vida, em cada dia. Então, a gente vai acompanhar isso ao longo desse processo de estudos. Combinado? Uma outra coisa que eu queria combinar com vocês. Todas as vezes que vocês vierem para assistir o vídeo, tenta escolher um lugar mais silencioso, para não ter distrações. Pegue sua Bíblia, pegue um cafezinho ou um chá de sua preferência e vamos reservar esse tempo para Deus. Vamos reservar esse tempo para a gente conseguir amadurecer na palavra. Combinado? Estamos combinando? Eu tô muito feliz e as pessoas que me seguem, as pessoas que são meus contatos no grupo de WhatsApp já sabem que eu iria abrir esse canal. Então, às vezes eu falo assim de uma forma ainda mais próxima, porque eu sei que tem pessoas, amigos, família, que estão assistindo esse vídeo. Mas você que eu ainda não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, eu quero que se sinta muito bem-vindas. Então, para hoje, qual que é a proposta? Vamos fazer um panorama geral do que é a Bíblia. E no próximo vídeo, vamos começar Gênesis. Vamos ler 3 capítulos, os 3 primeiros capítulos do livro. Se você já quiser ir lendo, ótimo, leia. Se não, a gente vai fazendo isso juntos no próximo vídeo. Combinado? Primeiro, o que é a Bíblia? O que significa a palavra
Bíblia. Essa palavra vem do grego, que significa livros, ou seja, a Bíblia não é apenas um único livro. Ela é um conjunto de livros. Na verdade, a Bíblia tem 66 livros, sendo 39 livros do Antigo Testamento e 27 livros do Novo Testamento, escritos por autores totalmente diferentes, vivendo em tempos totalmente diferentes. E aí que nós vamos entender a beleza da Bíblia. A Bíblia é nosso manual de vida. O Senhor quer que conhecemos porque, segundo Timóteo 3,16, depois você abre a sua Bíblia, mas vai dizer assim: toda a Escritura é dada, inspirada por Deus, para quê? Para que seja útil no ensino, na repreensão, na correção, na justiça de Deus. Ou seja, a Bíblia nos ensina a viver. Nos ensina o que o Senhor deseja para a nossa vida. Então temos a obrigação de saber. Nós cristãos temos a obrigação de saber. Por que o Senhor deixou isso aqui escrito? Por que Ele contou para a gente em Gênesis como foi a criação do mundo? Então existe uma enorme diferença da gente ler a Bíblia e da gente estudar a Bíblia. Estudar é você questionar. Por que o Senhor está querendo que a gente saiba disso? Por que Ele quer que a gente pratique esse princípio e não o outro? Então é isso que nós vamos fazer. É isso que nós vamos fazer. O Antigo Testamento vai nos mostrar como foi a criação de todo mundo, como foi a queda do homem, qual foi o plano para o Senhor nos trazer de volta para Ele, porque perdemos isso quando o pecado entrou. Então, em Gênesis vai ficar claro tudo isso. Como foi criado o mundo, como o pecado entrou no mundo, qual foi o plano do Senhor depois que o pecado entrou no mundo. Isso nós vamos ver que no Antigo Testamento inteiro, tudo vai ser voltado para Jesus, para a promessa de Jesus vir, que é o nosso Salvador. Então, toda a Bíblia do Antigo Testamento vai nos mostrar que precisamos de um Salvador. Isso é o estudo do Antigo Testamento. O Novo Testamento é nele que nós vamos conhecer Jesus. Então, a promessa de Deus lá do Antigo Testamento se cumpriu ali no Novo Testamento, que foi quando Jesus veio para a Terra. Então, como foi o seu nascimento? Como que foi a sua missão aqui na Terra? Quais foram os ensinamentos? Imagina Jesus aqui te ensinando pessoalmente, em carne. Te ensinando como você deve fazer, como você deve agir, o que você deve falar. Então nós vamos estudar isso, nós vamos ver como Jesus ensinou o povo. Quais foram os milagres que ele fez. Como foi o seu processo de morte, ressurreição. Como que depois que Jesus ressuscitou, como foi que o povo viveu? Quem deu a continuidade na igreja de Jesus? Como que os primeiros cristãos viveram? Tudo isso está escrito na Bíblia. Tudo isso está mostrando para nós onde foram os erros dos cristãos, o que eles não deveriam ter feito. E isso serve para a nossa vida. Hoje, eu estou aqui na Tailândia, por exemplo, e aí eu fico assim, nossa, como o Senhor é perfeito. Por mais que tenha um hábito, uma cultura ali diferente, uma coisa ou outra, com a essência, a dor, o sofrimento, a alegria, o desejo de vencer, tudo isso está instalado em nós humanos, seja de qual for a nacionalidade. Então a Bíblia vai nos ensinar isso daí. Então se eu estou com um problema X,
com certeza, se eu recorrer à Bíblia, eu vou ter uma clareza de como resolver isso. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. É o que o Senhor tem para nos falar. Agora a gente não estuda, né? A gente não tem a disciplina. Como que nós vamos saber como que é a vontade do Senhor? Essa é a verdade. Esse canal, inclusive, é um presente para mim, porque eu vou conseguir manter mais uma disciplina de estudos. Venho melhorando muito, muito, mas ainda preciso de disciplina. E com vocês, por isso que é um grupo, a gente vai caminhar juntos aí nesse processo de evolução. Então, essa foi uma visão geral da Bíblia. São 66 livros, a Bíblia não é um único livro, é uma coleção de livros composta por 66 livros, escritos por diferentes autores em diferentes épocas. Então, eles não viveram junto na mesma época. Essa é a beleza da Bíblia. Então, eu espero que vocês venham, estejam aqui junto, que a gente possa crescer realmente em maturidade, crescer em disciplina, porque é uma disciplina estar estudando a palavra do Senhor, estar em oração, tudo isso é uma disciplina. Então eu oro para que o Senhor nos capacite e que a gente siga disciplinados e mais do que somente conhecer, que a gente possa aplicar. Óbvio, não é fácil, muitas vezes a gente sabe o que é certo e às vezes a gente tá ali cheio de ira, cheio de problemas e não quer fazer, porque realmente nossa carne tende a voltar por ficar chateado, ficar muito bravo e não querer fazer, não querer perdoar, porque foi injusto o que fizeram comigo. Então a gente tem disso, mas a palavra sendo lançada, sendo plantada, sendo regada, a gente vai conseguir sim ter uma evolução em maturidade, e esse é meu maior objetivo aqui no canal. Vou pedir também um pouco de paciência, porque eu não tenho muito hábito, na verdade não tenho prática de fazer vídeos longos, mais longos. Então é um processo, mas eu creio que o Senhor vai capacitar e vai me capacitar. E também não quero cobrar nenhum tipo de perfeição, de fala, de comunicação, mas sim uma transparência em poder conversar com vocês. Então, assim, eu tô gravando aqui como se eu estivesse conversando aí com a minha mãe, com a minha família, com os amigos. É isso. Um grande abraço. Nos vemos focados no próximo vídeo. Vão lendo aí os 3 primeiros capítulos, que a gente vai trazendo clareza e estudando juntos e perguntando. Pode perguntar aí nos comentários. Quem tiver meu contato pode mandar mensagem sugerindo. E vai ser lindo, tenho certeza. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.